Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos amigos e amigas, eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando aqui a véspera de Pentecostes, uma grande festa da igreja, onde a igreja recebe a manifestação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, depois que o povo hebreu saiu do Egito, Moisés desceu da montanha com as tábuas da lei e se chamou Festa da Aliança, e coincidia com a festa das colheitas. Então, sempre, 50 dias depois da Páscoa, o povo judeu lembrava nessa festa das colheitas também a festa da aliança, o dia em que eles receberam as tábuas da lei, os mandamentos, que se tornou a Constituição de Israel e que perdurou por muitos anos, por séculos, né? Hoje nós temos a nossa Constituição, que mostra ali os direitos, as garantias dos cidadãos. Israel era um estado teocrático e eles se guiavam, então, pelos mandamentos, pela aliança do povo com Deus. Depois da ressurreição de Jesus, 50 dias os discípulos estavam reunidos, coincidiu com essa festa das colheitas, festa da aliança, mas agora não mais na pedra o povo recebe a lei, e sim no coração. E nós, então, festejamos a vinda do Espírito Santo de forma pública, a manifestação do Espírito Santo de forma pública. Alguns teólogos falam que assim que Jesus morreu, o Espírito Santo já vai tomando conta do mundo, mas a forma pública de se manifestar foi na festa da aliança, agora escrita no coração de cada fiel. No Antigo Testamento, se vocês já estudaram teologia, tem uma disciplina chamada pneumatologia, o estudo do Espírito, pneuma evento, né, um dos símbolos do Espírito. Vocês vão ver que o Espírito Santo, ele se manifestou algumas vezes nos profetas, uns e outras pessoas, mas plenamente ele veio habitar somente em Jesus. No Antigo Testamento, né, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, e nós estamos nas primícias do entendimento, do conhecimento dessa pessoa divina. Tem um teólogo que lhe diz não era pedagógico acrescentar uma pessoa divina se o povo ainda não havia entendido a anterior. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, quantos anos as pessoas no mundo demoraram para entender que havia um Deus único, criador de tudo que existe? Eles confundiam com ídolos, a mitologia. Quantos anos demorou para o povo entender a pessoa de Deus Pai? Quase 2000 anos. Gálatas 4:9 diz: chegado à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que é chegar à plenitude do tempo? Esse amadurecimento
espiritual, psicológico, intelectual do ser humano, que agora já tinha entendido a pessoa do Pai. Estava preparado para receber a pessoa do Filho. Veio a pessoa do Filho, segunda pessoa da Trindade. O povo entendeu logo essa pessoa? Não. Confundido, as heresias, né? Ele é filho de Deus, não é? É uma criatura, é homem, é Deus. Quantos anos demorou? 16 concílios ecumênicos para definir os dogmas, verdades de fé, que hoje a gente reza no creio. O primeiro concílio foi de Jerusalém, 49, está no Atos dos Apóstolos. Depois de Nicéia, de Constantinopla, e ali definiu-se o creio. Por isso que em algumas missas a gente reza o creio niceno-constantinopolitano, porque se definiu as verdades de fé, aquilo que nós chamamos dogma, em relação à Trindade. Então, 16 concílios, quase o último concílio Vaticano II, quase 2000 anos para entender a pessoa do Filho. E agora, a pessoa do Espírito. Agora que nós estamos começando as primícias, né, do entendimento do Espírito Santo. O Espírito Santo que cuida de Jesus, agora ele vem cuidar da igreja. Então agora é hora da igreja e hora da nossa missão. Por isso que eu trouxe aqui, queria ler para vocês, na homilia, na reflexão que eu publiquei o número do Catecismo da Igreja Católica, o número 683, onde fala a pessoa do Espírito Santo, justamente essa palavra que eu falei do teólogo que diz como que foi o entendimento das pessoas da Santíssima Trindade. Vou ler esse parágrafo. O Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. No entanto, ele é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório de Nazianzo, teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. E aí que ele diz: o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente, com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar, para empregar uma expressão um tanto ousada. É por avanços e progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Então, o Catecismo da Igreja Católica confirmando, né? É uma progressão no entendimento das pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo repara a confusão de Babel. Babel ninguém se entendia, né? A construção da torre significa construir o mundo sem Deus, vira uma Babel. Jesus rezou que todos sejam um, para que o mundo creia. Então o Espírito Santo ele vem trazer essa linguagem do entendimento. Um dom do Espírito Santo é o entendimento. No Antigo Testamento, Deus falava pelo fogo, as teofanias. Agora, ele desce em cada um de nós em forma de língua de fogo. O Espírito Santo traz o entendimento que as pessoas ouviam nas suas próprias línguas.
Quer dizer, essas línguas significa o evangelho que se espalhou por toda a terra, é a prática da igreja, a linguagem do amor. O outro entende quando o amor fala. O Pentecostes, que nós vamos celebrar, hoje está na missa da vigília, amanhã as leituras serão do própria efusão do Espírito, lá no Atos dos Apóstolos, é uma narrativa simbólica, a efusão, derramamento, força transformadora, expressa em sinais psicológicos de um acontecimento espiritual. Então, a pessoa vai fazer um encontro, ela é tocada, ela expressa em sinais psicológicos esse acontecimento. Quais? Às vezes as pessoas choram, orações em línguas, desmaios, curas que acontecem, tudo para dizer o quê? Um jeito novo de viver o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, um sinônimo de falar isso, significa fazer a experiência de Deus. A experiência de Deus é conversão. Por causa de Deus, as pessoas se transformam. Elas renunciam muitas coisas, sacrificam-se, praticam gestos heróicos. E se antes era indiferente, frio, agora a pessoa sai de lá uma nova criatura para renúncia, sacrifícios, gestos heróicos, por causa dessa experiência forte com a graça de Deus. Então, eu sempre digo, o que é necessário para o mundo ser melhor? Usar da inteligência, primeira condição, o conhecimento, o entendimento. Mas não adiantaria a gente só ter uma inteligência grande se a gente não tivesse boa vontade. Então, ter inteligência, ter boa vontade, possuir os meios, por exemplo, aqui nós estamos usando a inteligência, temos boa vontade que estamos engajados, tem os meios, que é esse local, capela, mas só isso seria suficiente? Não. O que é necessário, além da razão, quer dizer, do entendimento, da boa vontade e dos meios? É necessário a graça de Deus. O Salmo 126 diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os operários. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, nós necessitamos da graça de Deus. O mundo melhor começa Deus tocando na alma, na interioridade da pessoa, e aí, por causa de Deus, a pessoa se engaja, não tem tempo ruim, ela vai viver essa entrega, essa doação. Então, o mundo melhor sempre será fruto do próprio Deus, que toca na pessoa e aí vem as consequências. Mas eu estava falando também do Espírito Santo que acostumou viver plenamente em Jesus, e eu sempre dou um exemplo, tinha acabado esquecendo. Vamos supor que se aqui fosse um frasco, fosse um frasco, um vidro de perfume, eu podia ter trazido aqui. O vidro seria Jesus, o perfume seria o Espírito Santo, o recipiente. Se eu derrubar esse frasco aqui e quebrar, e aqui dentro está o perfume, o que vai acontecer no ambiente? Ele vai exalar um aroma. As pessoas vão inspirar, sentir que tem algo diferente. Vão estar vendo? Não. Então, é assim. Na morte de Jesus é como se quebrasse o frasco. E o Espírito Santo, as pessoas passam a sentir. Ele está presente, né? O aroma do perfume é o Espírito tomando conta do mundo. Então, na morte de Jesus, e depois o corpo físico, né, vai sumir,
o Espírito Santo que toma conta do mundo forma o novo corpo de Cristo. 28 vezes no Novo Testamento fala que nasceu o novo corpo de Cristo, que é a igreja, agora com a ação do Espírito Santo, onde Jesus ressuscitado vive, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, cura, perdoa, transforma, salva, através da igreja, que visível na estrutura, nas pastorais, invisível na graça, no sacramento. Então, que a gente possa viver agora esse tempo da igreja, nossa missão, e o Espírito Santo é que garante a nossa missão. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.